Boa tarde aos participantes deste curso e, ao mesmo tempo, ao cumprimentá-los, eu gostaria de parabenizá-los por se engajarem numa iniciativa que, em termos de Brasil, eu acho que é a mais pertinente para que nós façamos promoção de uso racional de medicamentos. E esta questão específica de hoje, que é a seleção de medicamentos, a mim parece ser algo muito importante na profissão farmacêutica, porque, embora não prescritores, os farmacêuticos no Brasil estão muito engajados na saúde pública, fazendo parte de comitês, sendo gestores, e têm que tomar decisões a respeito de seleção de medicamentos. Assim, nós comentarmos, discutirmos sobre isso me parece bastante pertinente. Os medicamentos essenciais, eles são aqueles prioritários para a saúde pública de um país, ou do mundo, ou de um estado, ou de uma instituição. E dizer que eles são primordiais significa que eles têm que estar numa adequada prescrição, numa dose correta, pelo tempo que for necessário ao indivíduo para o qual está sendo prescrito, e a um custo que a sociedade, a comunidade e o próprio indivíduo possam arcar. Há dois princípios principais. O primeiro deles diz respeito à capacitação, à adequação da informação, à adequação daquele indivíduo que vai tomar a decisão. E isto só se faz de duas maneiras. Uma, através do próprio aprendizado, mas também seguindo um paradigma que se chama de paradigma das evidências. Então, as tomadas de decisão devem ser baseadas, fundamentadas por esse paradigma das evidências científicas. Só assim essa tomada de decisão terá confiabilidade, terá credibilidade frente à comunidade científica e ao próprio usuário. E o segundo princípio é o princípio da ética profissional. Então, os indivíduos que selecionam, eles devem ser absolutamente isentos, não ter conflitos de interesse, e só assim, de novo, a seleção terá credibilidade. Há 4 critérios principais, chamados por isso de critérios maiores, que são hierárquicos, e se começa com a eficácia. Não é absolutamente viável que se selecione como medicamento essencial, ou de resto em qualquer seleção de medicamentos, algum que não seja comprovadamente eficaz. Depois temos o critério da segurança, o que significa entre 2 medicamentos igualmente eficazes, vai se selecionar o de maior segurança. Depois a conveniência ao paciente, que significa o medicamento poder ser administrado e usado de uma forma cômoda, seja pela via que é utilizada, seja o intervalo entre doses, seja pela duração de tratamento. Então, isso também é levado em conta no momento da seleção, porque muitas vezes medicamentos que são similares em termos de eficácia e segurança, eles têm uma modificação farmacocinética que permite um esquema mais ou menos cômodo. E, por fim, a questão do custo, que deve ser comparativamente favorável. Então, se nos critérios precedentes eles são similares, a questão custo vai ser importante de ser considerada, ainda mais em países onde os recursos para a saúde não são ilimitados. Eu gostaria de contextualizar um pouco o que é esse paradigma que foi proposto por Sackett e seus colaboradores, eram professores da Universidade McMaster, no Canadá, naquela época, no início da década de 1990.
E o Sachs disse o seguinte, que se o indivíduo se guiasse pela evidência, isso deveria permitir que o medicamento fosse prescrito para pacientes individuais, mas que esse medicamento teria uma consistência nesta prescrição, consistência essa que provinha da apropriação da melhor evidência disponível, o que ele chamou de evidência externa, inclusive. E, ao mesmo tempo, isso se aliava à experiência de um prescritor ao propor um determinado medicamento a um paciente. Antes de esta questão, esta proposta, ou esse paradigma tomou conta do mundo em todas as profissões da área da saúde e propiciou que se identificasse, isso é uma etapa importante do paradigma, que se identificassem as fontes, chamadas fontes externas confiáveis, que são os estudos que metodologicamente propiciam a melhor resposta a um questionamento sobre eficácia, sobre segurança, sobre todos os aspectos que envolvem o medicamento. Antes de se abordar ou de se fazer seleção fundamentada no paradigma, como se fazia? Se fazia de uma forma totalmente arbitrária. As pessoas escolhiam por suas experiências pessoais, por suas preferências pessoais, ou por critérios políticos ou por critérios econômicos. Então, não é isso que se propõe atualmente no processo de seleção, mas, lamentavelmente, ainda isso ocorre e com extrema frequência. Sim, na realidade, assim, como brasileira, né, eu sou a segunda pessoa do Brasil a fazer parte desse comitê. A primeira pessoa o fez no ano de nascimento dos medicamentos essenciais na OMS, que foi em 1977. E eu comecei nesse comitê em 2001 e surpreendentemente, até para mim mesma, normalmente são períodos de 4 anos, e eu já entrei no terceiro período de 4 anos de participação no comitê. É uma experiência muito interessante, muito educativa, digamos assim, que eu tenho tentado replicar aqui no Brasil em diferentes momentos. A primeira coisa importante a dizer, que eu acho que é também educativa, é a questão da seleção dos membros. Então, o que a OMS faz é o seguinte, ela traça um perfil do indivíduo que ela julga necessário como membro do comitê. Isso é disponibilizado pela internet mundialmente e as pessoas, então, se propõem, mediante currículo e uma série de outros critérios, se propõem a participar. Esse processo de seleção deles leva cerca de 1 ano. Isso é comunicado ao país de onde o indivíduo passa pelo Ministério das Relações Exteriores e o país dá o aval de que aquele indivíduo participe. Mas é dito lá, consistente e insistentemente, que os membros do comitê não são representantes de país e não são representantes de nenhuma autoridade. E isso é reforçado em cada sessão de abertura do comitê, a cada 2 anos, quando se refaz a lista, se revisa a lista, que é chamada de lista modelo de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde. Então, isso me parece importante, que os indivíduos tenham uma capacitação específica para atender aos objetivos que a organização se propõe ao selecionar essa lista modelo. Segundo critério de seleção das pessoas é a sua completa isenção de conflito de interesses. Tem que haver ausência completa e isto é replicado
é revisado, é reperguntado a cada 2 anos. Para que a pessoa receba a ordem, ou enfim, a decisão de que ela vá a Genebra para participar do comitê, ela tem que, por escrito, definir que não tem nenhum tipo de conflito, ou explicitar um conflito, se for o caso, para eles decidirem da sua ida. E lá, além dessa declaração escrita, lá no momento de abertura, ela tem que dizer isso oralmente frente a todos os outros membros. Então, é um compromisso assumido publicamente de que a pessoa tenha isenção no momento de selecionar medicamentos. Como eu disse, a reunião se dá a cada 2 anos, essa lista é revisada, e o que é discutido a cada 2 anos são novos medicamentos que está havendo, então, solicitação de inclusão ou solicitação de exclusão ou de alguma alteração, e isso provém ou da comunidade científica ou de, enfim, qualquer pessoa da sociedade, mas também da própria OMS e às vezes até dos membros que sugerem modificações na lista. Uma vez a lista lá, né, no momento de discussão, antes mesmo, cerca de 4 meses antes, a 2 meses antes, são disponibilizados via internet também pareceres. Cada 2 membros fazem o mesmo parecer sobre uma solicitação específica, e isso é disponibilizado por uma questão de transparência, para que, de novo, a comunidade como um todo possa se contrapor, possa criticar, possa juizar o que vai ser discutido na reunião. As reuniões costumam ser em março, a cada 2 anos. A reunião presencial dura 7 dias, e nesses 7 dias as discussões são muito intensas, e todas as decisões têm que ser consensuadas. O que não há consenso é deixado de lado, não é colocado se não houver consenso, seja qual for a decisão. E uma vez a lista, então, construída, ela é quase imediatamente colocada de novo na web. Em cerca de 30 dias ela está sendo disponibilizada, e depois tudo que se discutiu se faz como uma ata, na realidade, que todos os membros também têm que concordar com aquilo, e se transforma no que se chama de informe técnico da Organização Mundial. Embora os critérios e os princípios sejam os mesmos, há sim uma diferença. Como eu tinha dito, a lista mundial ela é uma lista modelo, ela não é uma imposição aos países membros, ela é uma sugestão. E mesmo nos preceitos da própria Organização Mundial, se diz que os países têm que adaptar a lista modelo às suas condições nacionais de estruturação dos sistemas de saúde, de recursos, das nosologias prevalentes, enfim, há que ter uma adaptação. E eu digo isso, a mesma coisa em relação à nossa Relação Nacional de Medicamentos, que é a RENAME, que serve também de modelo às relações que se fazem nos estados e nos municípios, que se chamam de REME ou RESMES e REMUMES. E muito disso é condicionado no Brasil pelo sistema de financiamento do SUS. Então, por exemplo, num município que atende faz fundamentalmente atenção primária, ou se preocupa com o financiamento, com a distribuição dos medicamentos destinados à atenção primária, a lista, que se chama REMUME, a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, tem que ter essa característica primordialmente. Por outro lado, se pode fazer o mesmo processo, com as mesmas características, numa relação institucional. Isso é muito comum nos hospitais. Existe uma lista de seleção, alguns chamavam de lista de padronização, mas eu acho que lista de seleção é mais adequado,
dentro de um determinado hospital. Que medicamentos serão priorizados dentro de um hospital? Aqueles que atendem às nosologias e aos agravos próprios daquele hospital. Se é um hospital de câncer, necessariamente haverá que selecionar medicamentos antineoplásicos. Se é um hospital destinado ao tratamento das doenças infecciosas, os antimicrobianos e assim por diante. Eu sempre digo que a seleção de medicamentos é uma atitude política. Em termos internacionais, essa repercussão política se traduz em países que têm um serviço de saúde que engloba o seguro-saúde, onde há o reembolso de medicamentos ao paciente que, numa primeira instância, pagou de seu próprio bolso aquele medicamento. Alguns países só reembolsam se os medicamentos forem medicamentos essenciais. Então, essa é uma primeira repercussão política e social, digamos assim. Por outro lado, os grandes doadores de medicamentos internacionais, e eu posso citar a Unicef, por exemplo, a Unitaid, que se dedica aos medicamentos do tratamento do HIV/AIDS, e os próprios Médicos Sem Fronteira, que são uma outra instituição internacional que faz doações, eles só doam medicamentos essenciais. Então, essa é a repercussão política, macro e social, obviamente, da lista modelo. Aqui no Brasil, a repercussão, o que eu imagino na questão da gestão, é que o gestor tem que, em primeiro lugar, tem que tomar a decisão política de querer fazer uma lista e de acreditar naquilo, e de acreditar que aquilo melhora a gestão. Uma vez tomada essa decisão, ele tem que construir, e a construção deste processo, é o verdadeiro processo, começa com a instituição oficial também de uma comissão de farmácia terapêutica. Feito isso, essa comissão vai construir, mediante um processo também bem explícito e já feito em vários dos estados aqui do nosso país, é feita uma lista que tem várias etapas. Primeiro, ela é uma pré-lista, que deve ser distribuído o mais amplamente possível dentro do setor público, para associações de profissionais, para a comunidade, enfim, uma ampla distribuição para que as pessoas possam ajuizar da pertinência, possam dar suas sugestões à pertinência daquela lista. Uma vez feito isso, todas as informações, todas as opiniões são consolidadas e a lista passa para o que se chama de pré-final. A pré-final vai, em geral, para os sites das secretarias de Estado, no caso dos estados, e aquilo passa por consulta pública, que geralmente dura 60 dias. Após isso, novo consolidado e então a lista está terminada. Uma vez terminada, não é aí que para o trabalho do gestor, passa a ser um grande trabalho, o trabalho de implantação da lista. E duas coisas são importantes. Uma coisa é conseguir recursos para que a lista seja efetiva, para que haja acesso da população àqueles medicamentos selecionados, sem o que o trabalho está totalmente perdido. Por outro lado, há necessidade de influenciar e de convencimento, até diria eu, dos prescritores e outros profissionais da saúde que vão passar a usar aqueles medicamentos, né? Então, isso é muito importante, né? É importantíssimo na questão de adesão, né? Então, são etapas, digamos assim, ou são preceitos que o gestor deve ter, não só de começar o processo, como de conseguir implantá-lo com resultados, medir esses resultados, o antes e o depois, inclusive na questão do dispêndio de recursos, e finalmente corrigir,
porque nenhuma trajetória está pronta e acabada. Então, no momento que aquilo se instala e efetivamente passa a ser usada no plano real, o indivíduo que faz a medição através de marcadores de saúde, etc., depois ele pode corrigir trajetória. E isso também remete para uma etapa nova, que é a revisão constante e regular de uma lista destas. A Comissão de Farmácia Terapêutica, seja em nível estadual, municipal ou em nível institucional, ela precisa ser oficialmente instalada. A mim parece que para constituir uma comissão dessas, é necessário que se tenha uma equipe multiprofissional, em primeiro lugar, multidisciplinar, se são profissionais da mesma formação, eles têm que ter setores diferentes do conhecimento, estar enfronhados ou especializados com setores diferentes do conhecimento. E essas pessoas precisam ter, no entanto, apesar dessa diversificação que é necessária, elas precisam ter uma harmonização. E a harmonização é o seguinte, são dois, se remete também aos princípios que nós vimos. Uma capacitação similar, harmonizada, no que tange ao domínio do paradigma das evidências, no que tange a linguagem, no que tange a busca da informação científica válida, correta, adequada e isenta. E, por falar em isenção, todos precisam ser absolutamente isentos, absolutamente independentes na sua tomada de decisão. Uma vez feito isso, essa comissão tem que atuar regularmente, ela não pode ser eventual. E uma coisa que eu tenho observado, principalmente na questão hospitalar, quando os profissionais estão muito envolvidos com múltiplas atividades dentro da instituição, criar um indivíduo que é o executivo da comissão, ele só trabalha naquilo, ele ganha para aquilo, ele está voltado especificamente para fazer funcionar aquele grupo de pessoas de uma forma harmonizada. Eu acho isso muito pertinente. Então, há um coordenador que, obviamente, conduz o grupo, não é? E que deve ser um par, digamos assim, do grupo, mas tem que haver um indivíduo que é o executivo dessa comissão para até garantir aquela regularidade e que as pessoas não se esqueçam. Decidir alguma coisa e aquilo é esquecido. Não, aquilo não pode ser esquecido. Uma outra coisa extremamente importante que eu imagino é que esta comissão não se resuma em tomar decisão sobre que medicamento entra numa lista, que medicamento sai ou que não entra. Eu penso que deva haver extensões da comissão, no sentido de que deve haver divulgação das decisões tomadas. Aqui entramos de novo com a questão da transparência, mas principalmente com aquele fito, aquele alvo de convencer as pessoas de que aquilo que está sendo ajuizado é o mais correto naquele momento. Então, a fundamentação das decisões tomadas, aquilo tem que ser publicado, tem que ser divulgado, todo mundo tem que saber, não é? E tem que se fazer até, digamos assim, uma contrapartida àquilo que a mídia faz com medicamentos e que muitas vezes não tem nenhuma fundamentação. A propaganda de medicamentos sem nenhuma fundamentação. Não, vamos fazer a propaganda, aspas, né, das coisas que realmente têm sentido. Não só para os profissionais engajados na assistência médica, na assistência farmacêutica, como para os gestores que estão tomando decisões até com outro contexto, um contexto mais macro, um contexto que visa a comunidade como um todo e não pacientes em particular, tem que haver esta concepção, esta ideia
né, esta convicção de que uma seleção de medicamentos vai auxiliar, em primeiro lugar, na melhoria da atenção aos pacientes. Isso é indubitável. Quer dizer, nenhum paciente merece receber um medicamento que não seja racional. Em segundo lugar, uma melhoria da gestão dos medicamentos, da assistência farmacêutica como um todo, de todas as etapas do ciclo da assistência farmacêutica e, fundamentalmente, da questão de distribuição e uso correto e racional também dos recursos disponíveis. Sempre que se lidar prioritariamente para situações primordiais de saúde, os agravos prevalentes e primordiais, quando se fizer isso, selecionando medicamentos de forma adequada, nós teremos seguramente uma repercussão positiva sobre a questão dos recursos e no momento que nós falamos nisso, não é qual é o objetivo, qual é a consequência imediata? Maior acesso de medicamentos à população. Sejam eles fornecidos pelo SUS, sejam eles pagos de próprio bolso. Então, esta sequência de eventos, desde o momento que se decide, se escolhem os medicamentos, até o momento que se propicia acesso às pessoas, a tendência natural deste processo é que haja uma melhoria global de tudo que se refere a esses medicamentos e, principalmente, que o alvo de todos nós, profissionais da saúde, seja mais bem atendido, que é o paciente.